Legal, minha gente, estamos chegando pela Rede Central TV Brasil com mais um programa Bate-Papo. E olha, agradecendo demais a sua importante companhia. E claro, agradecendo também aos nossos patrocinadores. Na tela, Mocva presentes personalizados para sua festa ficar muito mais bonita e cheia de vida e alegria. Contrate os serviços da Mocva. São mais de 3.000 itens. E a Mocva entrega em qualquer lugar do Brasil. E claro, agradecendo também a Anibelo Biomedicina e Estética, uma das melhores clínicas do Brasil, para mulheres e homens ficarem muito mais bonitos. E aqui no estúdio eu estou recebendo essa linda mulher, que é energia pura. Muito obrigada. É a Odete, ela entra aqui, os olhos já ficam, né, radiantes. Tudo bem, Odete? Tudo bem. A Odete estava me contando do amor que ela tem ao esporte. Muito, desde pequena. Lá de Bituba. Bituruna. De Bituruna para o mundo. De Bituruna para o mundo. Quem é a Odete Matzenbacher? Odete Matzenbacher é a 8ª filha de Dona Úrsula Teodora Ana Matzenbacher, que tem 85 anos, uma mulher guerreira que me deu essa força, né? Vem dela. E do seu Arival Anselmo Matzenbacher, agricultores que me ensinaram a trabalhar através da roça. Com 6 anos eu ia para a roça, para carpir, para aprender a trabalhar, porque meu pai falava assim, filha, você só vai conseguir algo na vida se você estudar e trabalhar. Você é destra ou você é canhota? Não, destra. Destra. Então a força da tua direita é no cabo enxada. E por que eu ganhava os torneios? Eu batia chapado. Bom, ela estava me contando que o esporte é a paixão da vida dela. Sempre. É isso? Isso. Como é que começou a história do esporte na sua vida, visto que você também é uma professora de educação física, né, Odete? Isso, e ministrei aula durante 16 anos de tênis. De tênis. Isso. Como é que, quem disse, olha, esporte e Odete da MET? Combinam. Deus. Então, assim, comecei no esporte porque quando eu tinha 8 anos, eu andava 6 quilômetros para estudar. E era mato. Nossa. Então, e eu só tinha o quichute. Você lembra do quichute? Tinha o quichute. Nossa. Conguinha? Conga. Então, com o quichute, como eu tinha medo, eu corria 6 quilômetros para ir para a escola, às 6 horas da manhã, e voltava 6 quilômetros. Correndinho. Correndinho. Então, eu aprendi a correr de quichute. Então, quando eu coloquei um tênis da ASICS, o pé ficou fácil, saiu voando. Então, no atletismo também, ganhei muitos troféus. Com 25 anos, fui campeã aqui no Paraná. E joguei handebol no Colégio Rio Branco, ali no Batel. Também tive muito sucesso. E um dia você foi mordida pelo bichinho do tênis. Fui. Como é que foi isso? Estava assistindo televisão e quem estava jogando? A maravilhosa Steffi Graf. Linda! Aí eu olhei e falei, nossa, eu quero jogar esse esporte. Nem sabia o nome, né? Saí do interior, não tinha na televisão. Então eu não assistia televisão. Então quando eu fui morar com a minha irmã, a primeira coisa que eu vi Isso já em Curitiba? Em Curitiba, que eu fui morar com a minha irmã. Aí, olhando a Steffi Graf, falei, nossa, que esporte legal. Daí eu falei pra minha irmã, eu vou jogar. Ela falou, não, a gente não tem condições de pagar uma aula para você aprender, não, eu vou jogar tênis. Eu vou. E eu sempre me desafiei muito, desde pequena, né? Porque minha vida foi muita luta. Eu não tive nada de graça. Eu tive que batalhar desde os meus 6 anos. Eu trabalho desde os meus 6 anos. Você falou do esporte. O tênis, você ainda considera um esporte elitizado? Sim. Ainda é? É, porque a raquete é cara. Para você ir jogar, você tem que pagar aluguel de uma quadra ou pagar um clube, né? Claro, já mudou muito, porque hoje a criança carente pode, tem gente que já está ensinando as crianças carentes a jogar, então tem mais facilidade, mas ainda é elitizado, né? Eu acho que a gente tem que colocar mais crianças que vêm lá do interior, porque essas crianças sabem lutar em quadra, e o tênis é garra, tênis você tem que lutar. Eu estava perdendo o torneio de 5-0 lá em Brasília, para eu ser primeira do ranking para ir para Paris. 5-0, 40-15.
E eu fui buscar 10 a 12. Então eu digo que o tênis você tem que ter luta, garra, estratégia. Não é só técnica, não é só físico, é mente, né? Isso também vai ajudar as crianças. Você deu aula durante muito tempo de tênis. Sim. É isso? E atleta disputando torneios, como é que surgiu? A atleta Odete, não a professora. A atleta Odete surgiu porque, como eu falei, eu gosto de desafio. E eu não sabia jogar tênis. Uau. Mesmo dando aula. Eu aprendi a jogar tênis dando aula. Foi na garra, na mar, vai! Falei, eu vou aprender. Você aprendeu as regras, as técnicas, mas você foi se aperfeiçoando na quadra. Isso. Eu fiz. O primeiro professor meu foi no Paraná Clube, até vou falar dele, é o Paulinho. Eu fiz uns 3 meses de aula. Mas eu falei, não, eu quero ir sozinha. Eu vou pro paredão. E fui lá no paredão, loucura, que o paredão, como diz o Kirmair, ensina muito, né? Então eu aprendi a jogar tênis no paredão. Horas e horas lá, porque eu queria dar uma aula legal. Em 3 meses eu não tinha mais horário na minha agenda no Paraná Clube, eu dava aula no Paraná Clube. Hoje você é uma profissional, ou melhor, você é uma atleta na sua categoria bem ranqueada. Você já disputou vários torneios, que a categoria é mais 40? É isso? Isso. O que é mais 40? É acima de 40 anos, né? Que vai de 5 em 5. 30, 35, 40, 45. Esse ano eu já vou jogar 45 anos. Você está na categoria, é considerado amador? Como é que é? Eu sou amadora, sênior. Qual a diferença do amador para o profissional? O profissional vai jogar torneios da WTA, né? Eu não posso jogar WTA, eu tenho que jogar torneios só amadores, que é da ITF, né? Então, e eu não comecei muito tarde no tênis. Para você ser um profissional de tênis, você tem que começar com 4 anos. Senão você não vai ser profissional. Nossa, não tem desafio que você colocou em sua vida, hein, mulher? Eu falo assim, que se eu tivesse nascido numa família que tivesse mais condições financeiras, eu seria uma atleta de elite. Eu tenho certeza disso. Vamos falar dos seus prêmios? Vamos lá. Conta pra gente, conta pro público de casa o que essa atleta Odete conquistou como jogadora de tênis. Gente, como jogadora de tênis, eu conquistei 8ª do mundo em 2019. 8ª do mundo? Uau. Nem sabia, uma amiga que me ligou e falou, você tá na mídia! Você é a 8ª do mundo, que é a Sueli Borges, que sou muito fã, que ela foi campeã mundial de tênis, na idade dela também, de 65 anos. E ela me ligou, Odete, você sabia que você é a 8ª do mundo? Eu falei, sério? Que você é a primeira do Brasil em simples, em dupla? Eu falei, não acredito. Aí eu fui lá na internet e era mesmo, era verdade. Pensa na minha alegria. Mas o torneio mais importante que eu conquistei em 2019 foi meu ano. Pena que veio a pandemia, porque eu tinha certeza que ia ser a primeira do mundo. Olha Mas só. veio a pandemia, tudo bem. Então era para ser 8ª. Para mim já é gratificante, né? Então eu fui jogar um torneio amador de Roland Garros que fizeram aqui para todo o Brasil, né? Teve a etapa em Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília e a última etapa seria em Minas Gerais. Mas como veio a pandemia, eles não fizeram a última etapa. Então foram 3 etapas, seriam 4, foram 3. E eu não ia entrar. Daí meu marido, porque eu tinha parado de jogar tênis 2 anos, né? Eu tive um problema de saúde, né? E tomei um remédio e o remédio fez eu perder a coordenação motora. Olha só, mulher, que coisa. Olha como eu tive que me desafiar muito, né? Você teve que se redescobrir. Eu virei iniciante, porque a bolinha passava, eu não conseguia mais bater. Que coisa. Eu sofri muito, porque o tênis era a minha vida e eu tinha que dar aula, e eu não tinha mais condições, não tinha mais coordenação motora. Mas tudo bem, isso já passou, né? A gente passa por momentos difíceis, mas tem que ir pra frente. Um belo dia acordei e falei, chega, agora você vai de novo. Vai retomar. Olhei no espelho, né? Coloquei a minha roupinha, que eu amo roupa toda colorida, quem me conhece sabe, né? Inspiro mulheres a usar o Nós colorido. vamos daqui a pouco, né, João, mostrar algumas fotos para ver o look dessa moça que enquadra. É um show à parte, né, Odete? Isso. Aí, em 2019, fui jogar esse torneio que o meu marido falou, Odete, vai. Como é bom ter alguém que incentiva. É meu amor, né? Que bacana. Então, já vou adiantar, tem uma pergunta sobre isso,
Mas o tênis deu o amor da minha vida, que é meu herói. Eu falo que ele é meu herói. Porque ele me ajuda muito, ele me inspira, ele me motiva. Que bacana isso. Show de Então, bola. em 2019, eu fui lá no Curitibano jogar o primeiro jogo do torneio Roland Garros amador. Medo, né? Porque estava 2 anos parada, estava acima do peso, 12 quilos, por conta do remédio, né? Falei, não, eu vou. Comecei, mas estava mal. Falei, não, mas você vai. E eu sou, assim, uma pessoa que vibra muito. Sou conhecida como que grita em quadra. Eu grito mesmo. Quem ficar Ganha no preocupado, eu ganho na garra. Por quê? É histérica. Não, gente. Vocês não sabem da história da pessoa. Agora vocês estão sabendo por que eu vibro tanto em quadra. Porque não foi fácil ser uma tenista. Eu lutei para isso. Odete, você inspira pessoas? E qual a importância e responsabilidade quando se fala inspirar pessoas? Quem olha para a Odete, essa mulher guerreira, aguerrida, que busca, que ama desafio, que continua disputando torneios. Qual é a responsabilidade disso aí tudo? De inspirar pessoas. Eu digo assim, inspirar pessoas é você chegar num local e dar um sorriso. Falar que ela está bonita, como disse o pastor Cláudio, mesmo que ela não esteja, mas você está profetizando, você está bonita. E ela vai, nossa, ela está me achando bonita, e às vezes ela não está se achando. Vai lá no espelho e fala, nossa, se ela falou que eu estou bonita, eu estou bonita. Dá um abraço, conversa com o porteiro. Às vezes a gente passa assim, nem dá oi, com a pessoa que cuida da gente. Pois é. Isso é inspirar, né? E no esporte você inspira, porque a pessoa vai te olhar jogar e você está fazendo bonito na quadra e ela vai lá, eu quero jogar igual. Então é isso, o esporte inspira através de você mostrar que ele está te fazendo um benefício para a sua saúde, Bacana. Qualidade de vida. Como é que está a questão dos torneios, calendário? O que nós temos hoje no Paraná? Nós temos lá um órgão que é a Federação Paranaense. Federação Paranaense, que ela deve ter todo um calendário, né? Sim. E depois tem o nacional. Como é que é a questão dos calendários? É Você anual, vai participar? né? Esse ano eu só estou treinando, né? Quadra e físico, para ano que vem, porque eu quero chegar a primeira do mundo. 45 anos. Quero não, eu vou chegar. Uau, Tá? Isso aí. E tenho a da CBT, né? Que tem os profissionais e tem os amadores. Da Confederação Brasileira de Tênis. Como é que você se prepara para os torneios? Você colocou uma meta para 2024? Isso. Chegar em primeiro do mundo na sua categoria. 45. Como é que a atleta Odete está se preparando para isso? Estou me preparando mentalmente, porque o tênis, 70% é mental, né? Estou fazendo terapia para ficar mais calma em quadra, para ficar mais relaxada. Faço físico 3 vezes por semana, contratei uma personal, né, que é a Carol Bertoldi. Faço lá na Carpidim 3 vezes por semana e faço em quadra 3 vezes por semana, 2 horas. Maravilha. João, coloca na tela aí algumas imagens para nós vermos Fala dessa foto aí pra gente aí. Essa foto foi no Graciosa, né? Teve um torneio da Liga das Mulheres. Foi agora mês passado. Fui pra final, perdi a final. Não joguei muito bem a final. Mas fui pra final, perdemos pro Curitibano. Foi muito bom. E olha o modelito então. Amarelinho. Bichinho amarelinho. Fantástico. Próxima foto, João. Vamos lá. E aí? Aqui foi na academia, né? Tava treinando para o torneio da Liga. A gente está treinando no Saibro, é isso? Isso, eu jogo Saibro. Você prefere o Saibro? É? Sim, sou do Saibro. Há muita diferença? Muita. É? Kick da bolinha, né? Pra deslizar. Saibro você desliza em quadra. Você desfila. Porque eu não jogo, eu desfilo. Quem é teu grande ídolo hoje? O que você olha de jogadores, atletas masculino e feminino? Quem que você olha e diz, puxa vida, Bom, ainda é o supra-sumo? Bom, como eu
ganhei, ainda falando do torneio Roland Garros, eu ganhei aqui no Brasil, fui a campeã, eu fui contemplada com a viagem para Paris. Olha, que legal. 7 dias, com tudo pago, para assistir Roland Garros. E quem? Quem estava lá? Rafael Nadal. Ah, Nadal, né? E por Ícone. que eu Ícone. gosto dele? Porque ele é raçudo. Você já viu como ele corre em quadra? Tem uma E você viu mentalidade, como ele se concentra? Todo aquele stick que ele tem, que todo mundo fala, é concentração. E é uma entrega total, né? Como eu vibro. Fantástico. É minha concentração. Fantástico. Né? Mais umas fotos lá, João, rapidinho, para a gente encerrar aqui. Só para concluir o nosso bate-papo. Aí você recebeu a premiação? É campeã primeira classe Federação Paranaense. Isso aí foi lá na All Sport. Lembra da All Sport? Sim, sim. Então, fui campeã paranaense. Maravilha. E isso aí foi, para mim, fantástico, porque eu saí da 5ª classe, fui para a 6ª, isso aí foi em um ano. Show de bola. Ganhei a primeira classe. Era novinha, ó, 25 anos. Aí você está onde? Roland Garros, viagem que eu ganhei. Foi nesse dia que você conheceu o Rafael Nadal. Passou na minha frente. Maravilha. Me mandou beijinho. Maravilha. Ele é lindo, gente. Qual é a sensação de estar dentro de uma quadra? Lá? Atleta. Nossa. Você olha para o público? Não. Não. Eu vibro pro Foco público. total. Foco total. Parece que não, viu? Mas eu sou focada. É? Eu tenho meu jeitinho de ser focada. Próxima foto lá, João. Aí. Aí foi em Brasília, Roland Garros, né? E eu fui vice-campeã aí. Perdi pra Mônica, 50 anos, joga muito, hein? Aí eu fui vice. É bom que você também tem um aprendizado, né? Até mesmo nas derrotas, não é isso? Aqui eu fui campeã, aqui no Curitibano, né? Foi a primeira etapa, eu fui campeã. Maravilha. Muita torcida, contra e a favor, hein? E essa imagem aí? Bom, aí é lá no Você da Santa Federação Mônica, tenista da semana, contando que eu fui 8ª do mundo e ganhei Roland Garros, Maravilha. amador. E essa imagem? Aí foi lá no Curitibano que eu fui campeã de Roland Garros. Odete, o que você deixaria de mensagem, tanto para jovens tenistas que sonham, assim como você um dia, menina, sonhou, como também para mulheres da sua idade que ainda pensam, poxa, eu posso ainda? Por que não? Pode, todo mundo pode. É só ter fibra, luta, né? E o que eu falo para as crianças, vão para a quadra, treine, sejam focados, né? Pare um pouco de usar tanta internet. Vocês têm que fazer esporte, gente. Esporte é vida. Esporte vai te pôr num mundo diferente. Você pode estudar fora do país. Eu tenho alunos que foram para os Estados Unidos por causa do tênis, né? E mulheres. Gente, tênis deixa a mulher muito bonita. A gente pode usar uma roupinha linda, o corpo fica bem. Inspira. Legal. Bom, se você, meu amigo de todo o Brasil, quer acompanhar o trabalho dessa atleta fantástica e carismática, que é o Odete, está aqui na tela, o Instagram, Matzenbacher, o underline tênis, é isso? Isso! Volte mais vezes contar as histórias. Pode deixar, adorei. Contar seus cases de Gratificante sucesso. contar minha história para você. Show de bola. Bom, agora nós vamos falar também de um outro segmento de sucesso, que é a beleza. Então vem aí a doutora Eliane Pescador Belo, a doutora Beleza, e o quadro Momento da Beleza. Acompanhe comigo. Olá, meus amores. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim. Alguns já me conhecem, outros não. Meu nome é doutora Eliane Pescador Belo. Eu sou biomédica e esteta de formação. Tenho 3 graduações na área da saúde e 3 pós-graduações e aí um currículo extenso de mais de 60 cursos livres dentro da harmonização facial. Além de eu ter a minha clínica própria há 19 anos aqui no comecinho do Batel, eu também sou professora. Então, eu dou aula sobre harmonização facial e corporal. Tenho já formado aí mais de 3.000 alunos no decorrer desse tempo. Já dei aula em universidade e hoje eu me dedico mais a cursos livres lá na clínica e à clínica, cuidar dos meus pacientes. Hoje eu vim de cara lavada, porque a ideia hoje é falar para vocês sobre o gerenciamento de envelhecimento de pele e o gerenciamento da pele mesmo. Então, eu tenho 40 anos e eu comecei a me cuidar muito cedo.
né? Lá com os meus 24 para 25 anos, quando eu trabalhei junto com um cirurgião plástico que puxava a minha orelha, porque eu tinha cara de brava, porque eu estava sempre muito concentrada, então eu acabava formando o sulco ali na glabela, aquela carinha de brava. Eu comecei ali a cuidar da minha pele com o que a gente chama de botox, né? A toxina botulínica. E depois disso veio aí os ácidos hialurônicos, né? Para deixar a boca jovem. Então, coisas com sutilidade, pouquinho, só para preservar a boa qualidade da pele e a aparência mais jovem. Então, no consultório, todo mundo pede para ver o meu documento quando eu digo que eu tenho 40 anos. Porque sim, gente, eu já tenho 40 anos, então o cuidado, ele é fundamental. É só a gente imaginar um papel sulfite, uma folha de caderno. Quando você amassa, quando você desamassa ela, por mais que você pegue um ferro de passar roupa e passe, ela não vai voltar a ser o que ela era no início. Ela nunca mais vai ficar lisinha. É isso eu estou falando para vocês, porque eu estou dizendo assim, o paciente com 60 anos, 70 anos, 50 anos mais, que nunca cuidou da pele, que mal e mal passa um hidratante no rosto, às vezes passa hidratante de corpo no rosto só para dizer que hidratou, nunca fez nada preventivo, vai chegar lá na clínica hoje com a pele totalmente amassada, com o tecido totalmente desmoronado, porque a partir dos 25 anos a gente vai diminuindo a produção de colágeno. Então aquela sensação que eu escuto, eu ouço muitos pacientes falando, nossa, eu acordei e parece que está tudo desmoronando. É real. Depois dos 30 é isso que acontece mesmo. A gente vê literalmente o nosso rosto desmoronando. Não só o rosto, como o corpo, o braço, o bumbum, tudo desmorona. Porque o nosso organismo não tem mais a capacidade de produzir sozinho a quantidade de colágeno necessária para a pele. Então a gente tem que repor. Existem tratamentos maravilhosos no mercado e que não custam uma fortuna. Então, quando eu ouço na clínica, ai, mas que caro. É caro comparado com o quê? Geralmente, você cuidar do seu rosto sai mais barato do que cuidar da unha, do pé e da mão durante um ano. O que a gente precisa fazer semanalmente acaba custando muito mais caro no decorrer do ano do que cuidar de você, do seu rosto, que é o seu cartão de visita. Então, eu vim sem maquiagem, mas eu vou dar um passo para trás porque eu estou de salto alto. Eu não passei maquiagem, mas eu estou no salto. Então, gente, eu vim sem maquiagem para mostrar que sim, é possível chegar nos 40, 50, 60, mostrando muito menos e sem ser artificial. A gente não precisa mudar a estrutura ou a fisionomia do nosso rosto, não precisa ficar parecendo um boneco de cera. A gente continua sendo a mesma pessoa de 20 anos atrás. Se pegar uma foto minha hoje e comparar com 20 anos atrás, eu mudei muito pouco. São os cabelos brancos apenas. Então, condicionamento de pele é tudo. O uso do home care em casa, fazer um botox preventivo, preencher uns pontinhos específicos do rosto com ácido hialurônico e fazer o nosso queridinho bioestimulador de colágeno, que vai garantir uma pele saudável e as estruturas no lugar por muito, muito, muito tempo. Então, se você ainda não começou a se cuidar, tá na hora. Agenda a sua avaliação, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, tem vários cases de sucesso e tem vários depoimentos também. O nosso arroba é @anibelocwb. E tem o nosso WhatsApp também, 041 991 54 1520. Aguardo vocês. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela, eu aguardo a sua ligação. A Mócova Personalizados está no mercado desde 2005. São 16 anos de experiência, dedicação, comprometida com prazos e muito carinho em cada entrega. Já são mais de 1 milhão de encomendas entregues em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas, este é o lugar certo.
Temos mais de 3.000 opções de produtos personalizados para aniversário infantil, adulto, casamento e todo tipo de evento. Além de presentes muito criativos, como réplicas realistas de almofadas com a foto do seu pet. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora o nosso site mocuva.com.br ou as nossas redes sociais e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mocuva Personalizados, lembrancinhas com muito carinho para você. Olá pessoal, sou a doutora Eliane Pescador Belo, biomédica esteta integrativa e eu sou especialista em harmonização facial e corporal. Aqui na Clínica Anne Belo temos as melhores tecnologias e produtos para fazer a sua harmonização facial, seu botox, preenchimento labial, a harmonização do seu glúteo, emagrecimento, entre outros tratamentos. Então eu lhe faço um convite, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. Os nossos contatos estão na tela, o nosso WhatsApp é 041 999490735 e o nosso arroba nas redes sociais é o arroba AnneBeloCWB. Nós aguardamos por vocês. Gente, o nosso bate-papo agora é com a professora Adriane Marques. Ela que é especialista em imagem profissional, professora de graduação e pós e também é palestrante. Professor, muito obrigado por nos conceder essa entrevista aí. E falar de imagem é algo tão forte, né? É verdade. Como é que você vê isso, professora? Como é que é esse autoconhecimento, ou melhor, autoconhecimento é a pedra fundamental? Legal, prazer estar aqui com você, com o pessoal que está nos assistindo, e é muito bacana falar de imagem, porque eu tenho uma história interessante com essa relação, porque quando eu iniciei no mercado de trabalho, eu também tive as minhas dificuldades, e eu sou especialista em RH, trabalhei com recrutamento e seleção, fui gestora de RH, então esse universo profissional, e desde lá eu percebi que as pessoas tinham essa dificuldade de se apresentar, essa dificuldade de entender das suas expertises, de como eu vou mostrar que sei, né, o meu saber. E aí entrou a consultoria de imagem como um fator de ajudar as pessoas a se conhecerem. É que a relação do produto e a embalagem. Isso mesmo. Um bom perfume tem que ter uma boa embalagem. Isso mesmo, mas não adianta ter uma boa embalagem, né, se você não atender a essa expectativa. Então, essas duas coisas, elas são fundamentais. Então, o autoconhecimento é a chave para que a gente possa entender de que maneira eu vou me vestir, vou me comportar e enfrentar os desafios da carreira. Aí a pessoa te pergunta, mas professora, como é que eu faço o meu autoconhecimento, visto que eu sou uma pessoa que às vezes eu estou em casa, às vezes eu estou na escola, às vezes eu estou no trabalho, às vezes estou cuidando dos filhos, às vezes eu estou na academia. Afinal, quem eu sou? Como é que eu alinho esses meus vários papéis durante o dia? Perfeito. E é interessante a gente perceber o seguinte, até há pouco tempo atrás, nós tínhamos um casamento com escritório. Então, eu pertencia a uma imagem office, lá do escritório. Hoje, nós temos um ambiente de trabalho muito diverso. Você pode estar em casa trabalhando, você pode estar no shopping trabalhando. Pois é. Então, a tua imagem não é mais um casamento com um lugar. Isso é muito importante. É um compromisso de você com o seu papel profissional. Então, por isso, mais uma vez, eu reforço que o autoconhecimento é algo fundamental, porque é onde realmente você vai entender que a tua expertise, as suas habilidades, as suas competências, elas independem do lugar. As pessoas vão ver ou não aquilo que você é capaz de entregar. Quais são as premissas do autoconhecimento para você começar a desenhar a tua imagem pessoal? Entender o que eu quero. Entra um pouco de propósito pessoal, né? Então, o que eu quero que as pessoas enxerguem em mim? Eu costumo dizer que identidade, marca, também é importante a gente ver a diferença, porque a identidade é tudo que eu sou. Tem coisas boas aqui, tem coisas não tão boas aqui. É a minha identidade. E na marca eu posso demonstrar apenas o que faz sentido para o meu papel profissional. Então, às vezes, um profissional pode ajudar a pessoa a fazer isso, de que maneira você vai demonstrar a sua habilidade, a sua expertise, o seu valor, o seu diferencial. E também tem uma relação de você iniciar essa jornada de entender o seu propósito, né? Então, eu como consultora, eu como professora, eu como palestrante, qual é o meu papel, qual é a minha missão com esta atuação, com este objetivo de vida que me traz o meu sustento, mas que também me dá prazer em realizar, né? Então, com isso, me vestir para o meu papel profissional não se torna algo difícil, porque é prazeroso para mim cada vez mais entender que eu estou tendo uma conexão
conexão com o meu público, que eu estou gerando valor na vida das pessoas. Então, qual é o valor que eu gero na vida das pessoas? É uma resposta interessante para você saber de que maneira você quer que as pessoas te enxerguem. Professora Adriane, o marketing, a imagem pessoal está intrinsecamente ligada ao marketing pessoal, né? Perfeito. Até eu estava conversando aqui em off com a professora, na seguinte questão, não adianta eu querer passar uma imagem daquilo que eu não sou. Exato. Eu vou estar soando bastante falso, né? Isso. Como é que você trabalha o marketing pessoal e a imagem pessoal? Isso. O marketing pessoal é uma excelente ferramenta da promoção de si, Okay. né? Então, de você mostrar para as pessoas o que você é capaz de fazer e de uma narrativa interessante, né? Então, o marketing te ajuda a mostrar o seu valor. Agora, olha quando a gente traz isso para a nossa essência, né? E quando a gente fala dessa união de essência, não adianta mentir. Logo que eu fiz administração de empresas, meu Deus, em 2010, eu me lembro que a gente teve a disciplina de marketing de produto, né? Depois veio a disciplina de marketing pessoal. E já no marketing de produto, que você pensa, é diferente, tem ali um conhecimento muito grande. Isso do branding. Exatamente. Então tem ali quem faz essa gestão do produto, né? Um autoconhecimento do que esse produto gera no mercado, quem são as pessoas que compram. Então você tem um desenho muito forte do que aquele produto está fazendo no mercado. Se a gente trazer isso... Seus valores. Exatamente. Então, se o produto precisa passar por isso, imagine nós, né? Que somos pessoas extremamente adaptáveis também e estamos o tempo todo em lugares diversos, né? Então, veja, não é um autoconhecimento, agora eu fiz o meu autoconhecimento, não preciso mais mexer nisso. É um processo, né? E a gente percebe, às vezes, as pessoas não estão dispostas a passar pelo processo, né? Será que eu quero pagar o preço? Pago o ônus? Professora, vamos falar sobre a profissão consultora de imagem. Para quem está nos assistindo aí de todo o Brasil, quando e quem deve procurar um consultor de imagem? Todas as pessoas que sentirem um desconforto com a sua imagem, com a Certo. sua autoestima, com a forma que está se apresentando. Eu costumo dizer que a zona de conforto, ela não é favorável para ninguém, porque você não muda, você não sai do lugar, né? A própria zona de conforto, gasta menos energia, não tem tanta preocupação assim, tá tudo bem. Quando você sente esse desconforto, puxa, eu posso melhorar, eu posso me desenvolver, eu posso mostrar o melhor de mim, e as pessoas, consequentemente, vão entender o meu valor. Então, isso muda. Então, quem precisa procurar um consultor de imagem, qualquer pessoa que sinta um desconforto. Interessante perceber que logo no início que eu comecei, em 2012, a consultoria ela era muito mais para artistas ou personalidades da TV ou pessoas assim muito bem definidas. Não era para todos, né? E as pessoas vinham me procurar, inclusive, para fazer a consultoria e falaram, eu não sei se é para mim. Era muito corriqueiro esse questionamento. E hoje as pessoas entenderam que é um produto para todos, porque auxilia no autoconhecimento, auxilia em como você vai gerenciar o seu saber de maneira que as pessoas percebam, né? Então, isso é fundamental. Eu acho que você já deve ter recebido essa pergunta. As pessoas vão perguntar, mas professora, eu não vou desconstruir a minha imagem? Eu trabalhando minha imagem pessoal, eu não vou desconstruir tudo aquilo que eu sou? De repente eu estou acostumado, eu até comentei com a professora aqui em off, né? Eu já uso barba há algum tempo, né? E vai que eu resolva tirar. Eu não vou, de repente, perder a minha conexão, redesconstruir minha imagem? Como é que você, como profissional, vai trabalhando isso aí passo a passo para essa transição de imagem? Legal. É muito importante perceber quem é o cliente ou quem é a pessoa que busca essa mudança. Então, por exemplo, você que é uma pessoa pública e as pessoas estão acostumados com a sua imagem, mesmo eu como profissional chegando, fazendo uma avaliação até de harmonia, de proporção de corpo e rosto, que a gente faz os estudos da consultoria de imagem. O visagismo, o visagismo, exatamente. Então, mesmo assim, nós vamos levar em conta o que você construiu até agora, que é a sua marca, que é a forma que você é lembrado, para que a gente faça isso com muita tranquilidade e não mexa negativamente, porque a imagem também, quando a gente é uma questão visual, só que interfere demais na maneira que as pessoas enxergam você. Então, é realmente um cuidado que tem que ter. E eu sempre falo aos meus alunos, aos meus clientes, esse cuidado, porque hoje tem muitas pessoas até fazendo a sua autogestão de imagem. Inclusive, eu tenho um curso que eu ajudo as pessoas a fazer essa autogestão, porque as pessoas com pouco tempo, né? Sim, claro. Então, esse tempo também, onde você aprende a fazer, te dá um domínio e um ganho de tempo grande. E as pessoas gostam disso.
Agora, mesmo quem faz essa autogestão, é importante ter essa noção das mudanças. Mudanças radicais eu nunca fui favorável, porque exige tanto o esforço financeiro quanto o esforço emocional, que eu acredito que é o mais difícil de ser administrado. Tá certo. Adriane Marques, quando você fala em imagem pessoal, você não está falando somente no visual. Sim. Né? Porque não adianta nada eu, de repente, querer passar uma imagem, botar uma roupa diferente e eu já... Não é isso, né? Não é indumentária só, não é... É todo um contexto? Como é que você trabalha isso? É um contexto. Imagem pessoal não é apenas o que a gente veste e ele seria muito limitado se fosse, né? Porque nós somos um ser humano com tantas coisas, né? Nós somos, inclusive, um mistério perante a ciência, então, perante a psicologia. Então, a gente tem realmente uma complexibilidade muito grande. É estranho a gente nos resumir somente no que a gente veste. E quando você está me vendo, você não está vendo apenas a minha imagem, você está vendo a minha imagem enquanto roupa, né? Você está vendo o meu gestual, você está vendo as minhas expressões, o meu cabelo, tudo que compõe. E, claro, a minha fala. Ela está também acompanhada da minha imagem. O conteúdo que você... a forma com que você expressa, ele também faz parte, não é? Claro, demais. É aquele negócio, é melhor ficar quieto, porque quando a pessoa abre aquela boca, ela acaba aqui desconstruindo, né? Toda aquela imagem. Tem que se cuidar com essa questão também, professora? Total. Eu fiz uma live até outro dia com uma professora minha que mora em Nova York e eu achei brilhante uma frase dela que ela disse o seguinte: a imagem prepara as pessoas para o que vai sair da sua boca. Ok, nossa. E eu achei isso muito profundo e é verdade. Porque se você ver alguém, e como a gente já sabe, né, até pessoas públicas, então abre a boca, estraga aquela primeira impressão também que a gente teve, ou não tem essa coerência. E às vezes também a surpresa é agradável. Às vezes a surpresa é agradável. Como é normal de nós seres humanos, acabamos subestimando alguém devido à embalagem, a aparência, e quando a pessoa abre a boca, ela também. Gigante, né? A pessoa que diz, meu Deus do céu, que fantástico. E o contrário também, né? Às vezes aparece uma pessoa ali, numa roupa legal, numa aparência bonita e tal, e quando ela se expressa... Sim, por isso do autoconhecimento. Então. Porque quando você sabe do teu diferencial, ou você entende... Existem pessoas que atingem um resultado extraordinário no que você quer mexer ou no que vestem. Você já conheceu pessoas assim? Sim, eu já. Sim. Em recrutamento e seleção, quando eu fazia os processos, era incrível. Então, realmente, você via aquela pessoa chegar na empresa, sentar lá na recepção, você não ficava meio assim, onde é que essa pessoa tá indo, né? Não está preparado para o que veio. Abre a boca, é algo que você chega até a mudar a postura. Você fala, opa, estou diante de uma pessoa diferenciada. Então, tem sim pessoas que a imagem ajuda nessa relação de promoção. E, claro, em dado momento, quando essa pessoa que tem essa expertise natural, né, sem necessariamente arrumar a embalagem, se arruma, então, aí explode. Fantástico. Né? Então, gente, não adianta ir lá no Google e pesquisar como melhorar a minha imagem. Não adianta. O profissional sabe como fazer isso, né? Isso. E eu digo também algo importante, que é o cliente que procura um consultor ter segurança no profissional que vai executar. Claro. Porque parece que estaremos falando de roupa no processo, mas o tempo todo estaremos falando das suas escolhas. E olha que interessante. Da pessoa, né? E essas escolhas impactam diretamente a oportunidade que você atrai, impactam os teus resultados, impacta a tua autoestima, a tua segurança, a tua autoconfiança. Então, olha o quanto isso pode ser de muita prosperidade para as pessoas e principalmente se o profissional souber ajudá-lo. Você é palestrante também, não é isso? Sim. Fala um pouquinho pra gente desse teu trabalho como palestrante, como é que é feito isso aí? Legal. A palestra entrou na minha vida, eu nunca me imaginei, assim como ser professora. Foi algo, né, que aconteceu e quando me vi em sala de aula, em primeiro momento, falei, nossa, o que eu faço primeiro, né? Então, simplesmente entendi que é uma missão interessante, é uma missão maravilhosa, porque você está ali num papel de facilitador de um conhecimento, de uma inspiração, de um passo que a pessoa vai dar em relação ao seu crescimento. E ser palestrante é maravilhoso, porque você tem ali uma hora, muitas vezes, né, com aquele público, com aquelas pessoas que você nem sabe quem são, porque não dá para você falar com todo mundo, às vezes numa palestra, né? E ter esse contato muito próximo. Só que você
toca o coração dessas pessoas, né? E eu entendi que ser palestrante é maravilhoso, entrou na minha vida em 2017 e eu comecei a justamente levar assuntos ligados a comportamento, aparência, a própria imagem, né? Comunicação, que é um fator. Eu sempre falo, a consultoria de imagem, ela está ligada à comunicação, não à moda, porque a gente ajuda as pessoas a se comunicarem melhor. Porque a moda constantemente está mudando. Está mudando. Então, quando você entende essa comunicação, que envolve né, uma comunicação verbal e não verbal, tudo muda. Então, trabalhar palestra, eu levo assuntos relacionados a esse desenvolvimento humano. Você começou em 2012. O que mudou em termos de consultoria de imagem de lá para cá? Porque as pessoas, acabamos de falar, as pessoas mudam a todo tempo, né? Sim. O que mudou para a gente encerrar nosso bate-papo? Mudou que hoje você pode levar a sua essência para o ambiente profissional. E eu falo isso do ambiente profissional, que é onde eu trabalho, onde eu atuo, né? Eu atuo com profissionais, levo a consultoria para desenvolver profissionais, seja empreendedores, o pessoal que está na CLT, enfim, né? Todo mundo. E uma das coisas que eu percebo drasticamente aí nessa mudança, porque lá em 2012, quando eu comecei, a consultoria era feita para a empresa. Então, as empresas desenvolviam seus funcionários frente a um dress code, né, que é um código de vestimenta que regia naquele ambiente. Hoje, essa responsabilidade mudou. Então, é o profissional que tem responsabilidade sobre sua carreira, sobre o seu desenvolvimento, por consequência, a imagem que apresenta. Então, essa oportunidade ou esse crescimento é de responsabilidade de cada um. Eu falo, a carreira é sua. Então, isso foi o que mudou diferente desde lá que eu percebo. E hoje nós temos as redes sociais, temos a internet, estamos full time conectados, né? Sim, tempo real. E é bom, e é ruim também, né? É bom por quê? Porque, por exemplo, você profissional e outros tantos profissionais podem disseminar o conhecimento para muitas pessoas, inclusive através da internet. Você ministra palestras, cursos também através da internet? Sim, palestras online, inclusive a última que fiz foi maravilhoso. Então, a gente conseguiu entender que pelo online é possível se desenvolver, pelo online é possível ter um profissional de qualquer lugar do mundo, né? Hoje, porque aí a gente não tem fronteiras, sim, claro, né, com essa relação da internet. Então, no meu ponto de vista, facilitou muito. A gente tem acesso a outros clientes que no presencial talvez não teria. E eu atendo, sim, consultoria, palestra, treinamento online. Maravilha. Também. Então, para você de qualquer lugar do Brasil que está pensando em cuidar da sua imagem, da imagem da sua empresa e da imagem dos seus funcionários, afinal, o mercado é algo que exige, né, uma constante preparo e mudanças. E você pode conhecer o trabalho da professora Adriane Marques, está aqui na tela, né? Consultora de imagem, Adriane Consultora de Imagem, é o seu Instagram, é isso? Adri Consultora de Imagem. Adri Consultora de Imagem, né? Você entra lá, fica sabendo de todos os serviços que a professora presta. Isso mesmo. E volta e meia a gente faz lives também com conteúdo que ajuda as pessoas a se desenvolverem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada a você que está nos ouvindo. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela, eu aguardo a sua ligação. A Mócova Personalizados está no mercado desde 2005. São 16 anos de experiência, dedicação, comprometida com prazos e muito carinho em cada entrega. Já são mais de 1 milhão de encomendas entregues em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas, este é o lugar certo. Temos mais de 3.000 opções de produtos personalizados para aniversário infantil, adulto, casamento e todo tipo de evento. Além de presentes muito criativos, como réplicas realistas de almofadas com a foto do seu pet. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora o nosso site mocova.com.br ou as nossas redes sociais e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mócova Personalizados, lembrancinhas com muito carinho para você.
Olá pessoal, sou a doutora Eliane Pescador Belo, biomédica esteta integrativa e eu sou especialista em harmonização facial e corporal. Aqui na Clínica Anibelo temos as melhores tecnologias e produtos para fazer a sua harmonização facial, seu botox, preenchimento labial, a harmonização do seu glúteo, emagrecimento, entre outros tratamentos. Então eu lhe faço um convite, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. Os nossos contatos estão na tela, o nosso WhatsApp é 041 99949 0735 e o nosso arroba nas redes sociais é o arroba AnibelloCWB. Nós aguardamos por vocês. Legal, gente. Nosso bate-papo agora é com o Dr. Paulo Brito, advogado, um dos melhores do país. Ele que é especialista em aposentadoria e é um segmento que vive em atrito, né, doutor? Com certeza. Primeiramente, tudo de bom, Mário? Agradeço novamente o convite e a oportunidade. Como a gente já conversou algumas vezes, desde 2019, com a mudança nas regras da Previdência, tivemos algumas alterações. Isso acabou impactando bastante a questão dos benefícios das pessoas. E as mudanças não foram tão boas assim, né, Paulo? Não, na maioria dos casos não. Impactou bastante. Via de regra, a pessoa vai ter que trabalhar muito mais para conseguir uma aposentadoria. Antes de iniciar essas perguntas, uma pergunta prática e objetiva. E a pessoa que se aposentou, doutor Paulo, e não está satisfeita, olha lá todo final do mês e puxa vida, trabalhei tantos anos, eu merecia mais. É possível ou não é possível pedir a chamada revisão? Sim, com certeza, é possível. Primeiramente, existe um prazo de até 10 anos da concessão do benefício. Ok. Então, se a pessoa recebeu há mais tempo, há mais de 10 anos, infelizmente ela não teria o direito à revisão. Mas se eventualmente for nesse período inferior a 10 anos, eventualmente a pessoa teve um cálculo inferior do benefício, ou não foi reconhecida a questão de insalubridade, período rural, algum tempo de contribuição, ela pode ingressar com um pedido judicial, administrativamente ou judicial, requerendo essa revisão do benefício. Perfeito. Mas o tema de hoje que nós vamos falar aqui, gente, é sobre aquele funcionário que de repente fica doente, ou sofre um acidente. Até quantos dias a empresa banca esse funcionário, doutor Paulo? Isso, existe a questão desse afastamento por acidente de trabalho ou de qualquer natureza, ou eventualmente alguma doença que o profissional teve. Tem alguma diferença do acidente de trabalho ou afastamento por doença ou não? Isso, existe sim. O acidente de trabalho é quando ela sofreu algum acidente de qualquer natureza ou relacionado ao trabalho. Por exemplo, uma lesão por esforço repetitivo, ou alguma outra situação que esteja relacionada ao seu trabalho. O auxílio-doença é uma doença normal que não esteja relacionada ao trabalho. Mas agora, pela questão do INSS, do prazo de afastamento, é o mesmo. Então, assim, os primeiros 15 dias de afastamento é obrigação da empresa arcar as despesas do funcionário. Ou seja, a pessoa está em casa, se tratando, até 15 dias está tudo certo. Isso, os 15 primeiros dias. A partir do 16º dia, cabe ao empregado ingressar com um pedido junto ao INSS de uma perícia médica. Então, o perito médico do INSS vai fazer uma avaliação desse funcionário, verificar se ele tem condições ou não de trabalho. Então, se o perito diz, meu amigo, você está bem, pode voltar a trabalhar. Isso, se eventualmente o perito do INSS entender isso, ele terá que retornar à empresa. Mas se eventualmente ele não tiver condições laborais, ele pode ingressar então com uma ação judicial. Vamos entender, doutor Paulo, a questão do acidente de trabalho. Eu acredito que muita gente ainda tem dúvida. O que é caracterizado o acidente de trabalho? Tem que ser no local de trabalho, doutor Paulo? Não necessariamente. Existe o acidente de trabalho típico. Por exemplo, quando a pessoa sofre uma queda, uma amputação, ou até num caso mais extremo, vem a óbito. Esse é o acidente de trabalho típico. Existem acidentes de trabalho equiparados ou relacionados ao trabalho. Por exemplo, a questão do esforço repetitivo, o trabalhador que sempre exerce as mesmas atividades, acaba tendo problema nos ombros, nos braços, na coluna. Isso também é tido como equiparado ao trabalho. E existe também um acidente de trajeto. Então vamos pensar que a pessoa estava se deslocando da sua residência até o trabalho. Vamos pensar que ela entrava no trabalho às 9 horas da manhã, saiu às 8 horas de casa, e nesse período veio sofrer um acidente de trânsito, isso é considerado também como acidente de trabalho. Isso, acidente de trajeto, mas como ele estava indo para o seu trabalho, isso pode ser equiparado. E na saída? E na saída do trabalho? Digamos que o profissional saiu lá do trabalho às 6 horas da tarde, mas ele não foi direto para casa, ele foi para a faculdade ou fazer um curso. E nesse trajeto aconteceu um acidente.
é considerado acidente de trabalho ou já descaracteriza? Depende muito. Aí é uma questão muito subjetiva. Geralmente os jogadores, eles acabam analisando a questão do tempo, desse lapso temporal. Se eventualmente ele estava indo para sua casa, demoraria 1 hora o trajeto, ou eventualmente uma faculdade, um curso, isso também acaba caracterizando como acidente de trabalho. Agora, se ele saiu, foi para um bar, foi para algum outro local, daí já acaba descaracterizando essa questão, essa responsabilidade da empresa. No tocante à doença, quais são as doenças que são passíveis de serem beneficiadas nessa lei aqui? Qualquer doença, doutor Paulo? Isso, na verdade, qualquer doença que incapacite o trabalhador para a sua atividade habitual. Então, se a pessoa sofreu qualquer doença, não existe um rol específico. Mas qualquer doença que incapacite ele para a sua atividade... E esse benefício, ele pode ser estendido por qual prazo? Até quanto tempo uma pessoa diz, não, eu vou ficar em casa porque eu não estou bem de saúde e vou ficar aqui, né, curtindo aqui a televisãozinha e tal, e vou recebendo, né? Por quanto tempo esse benefício pode ser estendido e quem define isso, doutor Paulo? Isso, a pessoa é submetida a uma perícia médica no INSS. Então, via de regra, é concedido um prazo de 30 a 60 dias. Afastada por doença. Afastada, podendo ser prorrogáveis. Então, a partir do momento que a pessoa está acessando o benefício da pessoa, ela pode solicitar novamente um agendamento no INSS e refazer uma nova perícia. A partir dessa nova perícia, o perito vai avaliar a pessoa se ela tem condições ou não de retorno ao trabalho. Isso tanto na questão no tocante ao auxílio-doença, como acidente, ou afastado por acidente do trabalho? Isso. Na verdade, os dois são benefícios por incapacidade. Então, eles acabam tendo as mesmas regras. A questão do afastamento por acidente de trabalho, existem algumas diferenças pela questão da estabilidade após o retorno na empresa. Pois é, nós devemos chegar nessa pergunta. Primeiro lugar, o INSS pode cancelar esse benefício a qualquer tempo, doutor Paulo? Isso, o INSS pode cancelar. Quanto a isso, na verdade, é concedido esse prazo. Se eventualmente o trabalhador não retornou para uma perícia, o INSS pode cancelar. Então, ele não pode cancelar simplesmente ao acaso. Existe esse prazo determinado pelo perito. Se eventualmente o trabalhador não retornou para fazer uma nova perícia, o benefício pode ser cancelado. Ou se eventualmente ele retornou, fez a perícia e o INSS entendeu que ele já está apto ao trabalho, o benefício também pode ser cancelado. Doutor Paulo, é garantido a estabilidade do funcionário quando ele retorna para a empresa? Passou-se 3, 4, 5 meses o funcionário afastado, seja por acidente ou por doença. Autorizado, devidamente autorizado pelo INSS. E ele voltou para a empresa, o patrão disse, não quero mais, já tem outro no seu lugar. Tem estabilidade, não tem estabilidade? Como é que funciona? Isso, existe a diferença com relação ao benefício, somente o que é acidentário e o que não é acidentário. Quando não há relação com acidente de trabalho, o empregado retornando à empresa, se eventualmente o patrão não quiser mais que ele trabalhe, pode ser feita a rescisão contratual. Não há estabilidade. Somente a questão do aviso prévio mesmo. Não tem estabilidade. Não há estabilidade. Agora, se eventualmente ele veio a sofrer algum acidente de trabalho ou equiparado ao trabalho, a partir do momento que ele vier retornar à empresa, ele tem estabilidade de 12 meses. Então tem a diferença do acidente de trabalho e o auxílio-doença. E a reclusão, o afastamento por doença. Isso. Há essa diferença pela questão dessa estabilidade. Então, a partir do momento que ele retornar de um acidente de trabalho ou equiparado a um acidente de trabalho, ele tem essa estabilidade de 12 meses. Além disso, durante todo esse período de afastamento, a empresa é obrigada a fazer o depósito do fundo de garantia, diferentemente da questão do auxílio-doença previdenciário, o que não é relacionado ao trabalho. Quebra o vínculo, teoricamente, né? Isso. Nas duas situações, o contrato de trabalho fica suspenso, mas a partir do momento que o trabalhador retornar de um acidente de trabalho, ele tem essa estabilidade dos 12 meses, além dessa obrigatoriedade do empregador fazer o depósito do fundo de garantia durante todo o período de afastamento. Doutor Paulo, uma última pergunta, e eu acredito que muito importante. Presta atenção, você meu amigo de casa aí, olha. A pessoa que está recebendo o auxílio doença ou auxílio invalidez, seja por doença ou por acidente de trabalho, ela pode exercer alguma atividade extra trabalho, ou chamado bico? Não, isso de maneira alguma. Tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez, falando nos termos antigos, que hoje em dia mudou a nomenclatura, a pessoa não pode exercer esses bicos, não pode fazer qualquer tipo de atividade. Então, acontece muitas vezes a pessoa está recebendo o auxílio-doença, faz algum outro tipo de atividade, faz algum bico,
não vai ter registro, mas eventualmente o INSS ou pode acontecer alguma situação de perceberem que a pessoa está fazendo, o benefício vai ser cortado e ela pode ser responsabilizada criminalmente e civilmente por isso. Ah, tem isso, doutor? Existe essa possibilidade também, é um risco ao trabalhador. Bom, você de qualquer lugar do Brasil, né, você pode encaminhar a sua pergunta para o Dr. Paulo Brito, ele que é especialista no direito previdenciário. E informação é poder, né, doutor Paulo? Com certeza. E às vezes, nós seres humanos fazemos cada besteira por falta de você, de repente, consultar um profissional, né? Quanta coisa poderia ser evitada, né, doutor Paulo? Não, com certeza. Meu Deus do céu. Bastava uma pergunta, doutor, posso isso? Não pode. Então vamos colocar na tela aí, meu caro João, os contatos para você que queira conhecer o trabalho desse brilhante advogado, doutor Paulo Brito. Caso você queira encaminhar também a sua pergunta, ele mantém nas redes sociais lá uma série de perguntas e respostas que você pode interagir, tirar a sua dúvida. E também tem o WhatsApp aí, ó, que é o 9938-5698, que você também pode fazer a sua pergunta pertinente à área do direito previdenciário. Então tá aí, ó, 9938-5698 ou PR Brito Júnior lá no Instagram. Doutor Paulo, sucesso. Muito obrigado, eu que agradeço novamente a oportunidade. Bacana. Pessoal, estamos chegando no final de mais um programa Bate-Papo, agradecendo mais uma vez a sua importante companhia e até o próximo programa. Tchau.